Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aí mais um vídeo nosso aí do Conversa Mole. Hoje é sexta-feira, 20 de agosto. E antes de mais nada, quero agradecer vocês aí por estarem nos acompanhando. A gente está aqui começando um canal novo, um canal para trazer opinião completamente independente. Nós não temos patrocínio, nós não temos políticos de estimação, como vocês já sabem. Então eu vou convidá-los, por favor, para nos dar um voto de confiança, inscrevam-se no canal, depois aí dê um like ou um dislike, deixe aí uma opiniãozinha para a gente poder, inclusive, comentar e levantar outros temas aqui para a gente discutir. Mas essa sexta-feira para mim foi muito inspiradora, né? Na verdade, eu comecei a sexta-feira pensando lá no final do século XVIII em Lavoisier, que criou uma lei, né, uma teoria, na verdade, né, a teoria dele que acabou virando uma lei irrevogável. Essa não tem STF, não tem ninguém que vai revogar, nem Senado, nada, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. E caramba, por que eu estou falando isso hoje, né? Sexta-feira? Não tem nada a ver com aula de química, não. Mas é que foi uma semana tão interessante, tão movimentada, com assuntos assim muito parecidos, que nada era novo, nada foi criado, mas tudo foi transformado. Vocês entenderam? Então eu estava pensando lá no Lavoisier, falei, caramba, Lavoisier lá em 1760, sem internet, sem nada, né, fazendo aquelas experiências químicas, provavelmente sentado ali na borda da terra plana, balançando as perninhas, né, e ficou ali pensando nessas leis malucas, como eu fiquei aqui pensando hoje na pauta e criando aqui, lendo uma porção de coisas para criar o nosso roteiro para o nosso vídeo. Me senti um Lavoisier, né? Então, por que eu estou começando o nosso vídeo dessa forma, abordando aí uma lei da química, na verdade, né? É porque eu comecei a ler e li a matéria inteira do Leandro Demore, do Intercept Brasil, que ele acabou se debruçando sobre um vazamento de informações feita pelo Wikileaks, a respeito de uma ONG espanhola que se chamava Asteoir, né? Que é mais ou menos assim como se faça ouvir em espanhol, né? Asteoir. E ele começou debruçando e viu que essa associação, essa ONG, tinha sido criada por um espanhol, Inácio Arzuaga, para defender o que ele chamava de valores da família natural, né? E o Leandro, segundo vocês podem ler na reportagem, estou deixando o link aqui embaixo, se debruçou nessa matéria, né? E descobriu que esse Arzuaga era um ultraconservador católico com ligações muito fortes dentro do Vaticano, né, e que tinha como lema a defesa intransigente da proibição do aborto sob qualquer circunstância, inclusive em casos de estupro, né, ou de fetos com anencefalia. Vocês lembram o caso daquela menina de 10 anos, né, que teve todo aquele movimento de pessoas lá que foram fazer um movimento contra o aborto daquela criança que tinha sido estuprada pelo tio com 10 anos de idade? Muito bem, pessoal. Essa turma fazia parte dessa organização aí que mais para frente o Leandro aponta. Vale a pena, né? Mas eu estou dizendo tudo isso por quê? Por causa dessa menina? Né? Qual que é a influência, né, desse Asteoir no Brasil, principalmente lá em 2013, quando o Arzuaga veio para cá? Então, o Arzuaga veio para o Brasil numa missão de juntar todos esses militantes que estavam dispersos e ensiná-los como montar e financiar uma organização nos moldes da organização que ele tinha instituído. Já nessa época que ele veio para o Brasil, a organização se chamava Citizen Go.
que mudou de nome e botou o nome em inglês para que ele pudesse ter uma, assim, uma abrangência global. Né? E ele, como tinha assim, grandes conexões junto ao Vaticano, inclusive o Leandro conseguiu ver que até audiência com o Papa esse Arzuaga teve, né? Ele conseguiu criar uma instituição ultraconservadora católica de direita muito forte que difundia suas pautas globalmente. Tá? Então, ele veio para cá, se juntou com um padre lá de Osasco e esse casal aí de militantes brasileiros, né, contra o aborto, para formarem aí um simpósio, onde nesse simpósio, nesse seminário, ele ia mostrar, né, como montar e financiar uma organização, né, nesses moldes, tá certo? Para divulgar as suas pautas, né? Muito bem. Aí esse pessoal criou esse simpósio, coletaram um monte de e-mails, né, e começaram a fazer as divulgações, né, e começaram a criar esses sites aí ultraconservadores no Brasil afora. E estamos aí falando aí nos anos 2014, 2015, por aí. No final de 2016, o Arzuaga encontrou um político que ele precisava para dar mais expansão à sua rede, né, de desinformação, porque era muito baseado em fake news, pautas contra a ONU, um monte de coisas. Depois vocês leiam, está no link aí, vale a pena ler essa matéria do Leandro Damore. Muito bem, aí ele encontrou um deputado de quinta categoria, baixo clero, que por acaso se chamava Jair Bolsonaro. E aí, meu chapa, aí o Brasil mudou e para isso que vocês estão vendo hoje. Vocês entenderam? Esses sites aí nessa época, 2014, 2015, começaram a criar, a nascer um monte de canais de ultradireita. Aí começaram a aparecer os Olavos de Carvalho se aproveitando dos moldes de construção desse negócio, né? Porque é um negócio, tá certo? Apareceu o Terça Livre do Alan dos Santos, que era um seminarista naquela época, para vocês terem uma ideia de como ele se transformou, vocês entenderam? E aí, com a vinda do Bolsonaro, eu fiquei pensando, puxa vida, realmente o Lavoisier tinha razão. Nada, mas nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Aí, vejam vocês, semana passada, o filho nobre, o Eduardo Bolsonaro, foi num simpósio, né, num seminário, num simpósio ultraconservador americano, né, de um bando lá de lunáticos que ainda não se conformaram com que o Trump perdeu as eleições, aliás, não acreditam, que é pior, né, que o Trump perdeu as eleições, e o Eduardo Bolsonaro foi se encontrar com o Steve Bannon, que é a versão moderna do Arzuaga, com Mike Pillow, isso mesmo, pessoal, aquele que conhece inglês, Pillow é travesseiro, é o Mike Travesseiro, é um milionário americano, fabricante de travesseiros, que gosta de fazer até anúncios, um maluco terraplanista, né, que, aliás, estava reclamando que estava perdendo até o faturamento da sua empresa por ele ser tão ultraconservador. Mas lá teve lá o Eduardo Bolsonaro fazendo uma palestra naquele inglês britânico que vocês conhecem dele, né, de Shapiro lá de Ohio, né? Então ele, com esse inglês maravilhoso, o que ele foi fazer? Criar mais fake news contra o Brasil, né? Criar mais informações negativas a respeito do país, informar erroneamente os americanos a respeito das urnas eletrônicas e um monte de baboseira para aquele bando de lunáticos que vocês sabem. Bom, continuando ainda na minha teoria maluca aqui da lei de Lavoisier, que nada se perde, né? Nada se cria, tudo se transforma, a gente vê também que os anos passam,
né? E os canalhas também envelhecem. Já dizia Rui Barbosa, não se esqueçam disso. Nessa semana ouvimos e vimos, né, as bravatas de um carcomido cantor sertanejo convocando a militância bolsonarista, convocando os caminhoneiros, o agronegócio, para no dia 7 de setembro tomarem Brasília. E que, se necessário fosse, vejam vocês, né, invadirem o Senado e o STF. No caso de suas reivindicações não fossem atendidas em 2 ou 3 dias. Está no áudio aí, vocês podem procurar na internet, tem vários lugares aí que tem esse áudio maluco, né, desse cantor. Mas como tudo, né, diz perfeitamente a lei de Lavoisier, nada se transforma, tudo se transforma, né? O que aconteceu hoje, 20/8, às 6 horas da manhã, o velho da porteira teve que abrir a porta para quem? Para a Polícia Federal, né? Que foi fazer lá uma visitinha a ele, com mandato de busca e apreensão. Agora eu vou falar baixo aqui, só espero que não tenham aprendido aquela prótese peniana que o Paulo Pimenta denunciou e que foi pago com nossa grana. Desculpa, hein? Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar, né? Mas a Polícia Federal também hoje fez uma outra visita cordial a um deputado desses também translocados, né, que foi eleito aí na onda bolsonarista, baseada aí no Citizen Go, né? Como todos esses daí que foram eleitos nessa nossa atual governança, tá certo? Baseados aí no Bolsonaro, né? Tem gente muito boa aí na Câmara, hein? Tem gente muito boa, não são só malucos, não. Tem gente muito boa e que vale a pena a gente prestar atenção nos bons. Mas tem muito lixo também, né? Mas a semana ainda contou com a prisão do Bob Jefferson, né? O Rambo lá de Gardenal, para a gente não esquecer. E toda a ação de hoje foi, vejam só vocês, gente, foi solicitada pela PGR Lindor Araújo, aquela PGR bolsonarista que falou que não tem estudos de máscara, que máscara não serve para nada, por isso que o Bolsonaro podia ficar à vontade sem máscara. Que, obviamente, né, foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que comanda aí esse inquérito das fake news. Mas, gente, não terminou ainda a semana, né? Ainda não terminou a sexta-feira, porque hoje o Ministério Público Federal abriu um inquérito contra quem? Contra o Alan dos Santos também, né? O Illuminati lá do Cerrado. Então, tá assim, as redes bolsonaristas aí estão em polvorosa, para vocês terem uma ideia. Mas vale a pena ressaltar, gente, uma coisa que é muito importante. Todas essas ações, né, que estão sendo deflagradas no país não tem nada a ver com opinião. Você entendeu? Isso não é opinião. Isso não é opinião da pessoa. Tudo isso que está sendo apurado e que está sendo colocado, na verdade, né, são ações com base em leis. Né? Não é expressar a sua opinião, mas, na verdade, é um conjunto de crimes que esses caras estão cometendo que vão da ameaça de morte até o golpe de Estado. Isso não tem nada a ver com opinião. Vocês entenderam? Isso, porque eu sou livre para expressar a minha opinião. Você é livre para expressar a opinião, assim como eu estou expressando a minha. Tá certo? Mas eu não posso, em momento algum, né, invocar uma invasão de Congresso, uma invasão de STF, né? Ou como disse lá o nosso carcomido velho do sertão lá, né? Que ia invadir o Senado e invadir o STF se em 2 ou 3 dias eles não aceitassem as suas reivindicações. Gente, nós temos lei, né? E as leis são para serem respeitadas. Uma coisa é opinião, outra coisa é farra do boi, né? Mas vamos lá.
não terminamos ainda o nosso vídeo do resumo da semana, né, para vocês terem uma ideia. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre a CPI da Covid. E hoje, a gente lendo jornais, lendo as coisas todas que aconteceram durante a semana na CPI e até complementando o meu vídeo de ontem, a gente vê, na verdade, um verdadeiro e colossal esquema de corrupção que existe dentro do Ministério da Saúde, né? E esse esquema de corrupção não vão me dizer que é comandado pelos funcionários do Ministério, de forma alguma. Muito pelo contrário. Tem gente muito graúda aí que está se lambuzeando em cima desses contratos todos. E não só os contratos de vacina, hein, gente? Era por isso, de novo, eu afirmo, por isso que o governo não queria comprar as vacinas da Pfizer, do Butantan, da Johnson & Johnson, porque não tinha intermediário. Não tinha uma Precisa, não tinha uma Global, não tinha uma Madison lá de Singapura. Vocês entenderam? Né? E agora criaram até criaram não, né? Porque já existia um tal do FedBank, que deu as garantias fiduciárias para o contrato da Covaxin. E a gente vai ver que esse tal de FedBank não é banco, é uma empresa que fornece garantias fiduciárias, porque ela diz que tem um imóvel em Curitiba que vale 7 bilhões de reais. Cara, eu conheço Curitiba, né? Eu acho que 7 bilhões eu compro metade da cidade. Desculpa meus amigos curitibanos, mas é a realidade, né? Não existe isso, tá certo? Bom, gente, acabou o resumo, era isso daí que eu tinha para comentar hoje. A gente só pode agradecer a presença de vocês, por vocês estarem nos ouvindo. Não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, de nos acompanhar nas redes sociais, deixem um like, um dislike, curtam as nossas páginas, né? De novo, muito obrigado, que vocês tenham um excelente fim de semana e a gente se vê no próximo vídeo. Boa noite, gente. Tchau.